Olá, galera, tudo bem? Acabei de jantar e tô aqui tossindo aqui. Mas vamos lá, sem enrolação, vamos para os vídeos. Eu acho que se você viu o título, então você ficou super interessado em saber. É um vídeo pequeno, um comentário que a mulher fez. E parece que, se eu não me engano, parece que o nome dela é Bianca. Não sei, vamos lá ver. E eu vou. Bom, nós vamos ouvir ela que ela tá falando sobre a questão de ela ter namorado um cara, ter ficado com um cara, namorado, na verdade, passou meses com esse cara. E esse cara, ele usava drogas, drogados, né, droguinha, essas coisas assim. E o comentário que ela coloca é que ela diz que ela se envolveu com ele pelo fato dele, dela querer esse tipo de sofrimento, querer esse tipo de coisa. Bom, eu vou deixar ela falar um pouco, vou comentar, porque eu não concordo com o que ela disse, eu tenho um outro pensamento diante disso, mas, claro, não estou dizendo que ela está mentindo, mas é a minha forma de pensar e eu quero colocar aqui para vocês. Vamos soltar aqui um pouquinho. Momentos péssimos. Eu cheguei a namorar um cara que era drogado, drogadão. Tava escrito assim, já estou morto, assim, com tatuagem. Não tô Ok. brincando. É cocaína. Ah, era cheirava essa a tatuagem cocaína. dele? A tatuagem dele era Already Dead, aqui embaixo dos olhos. Meu Amiga, Deus. tu pediu também, Não, né? mas então, aí que eu quero entrar. O Tatuagem primeiro na dia, não, era muito pior. A história, gente, é muito pesada. A primeira vez que eu saí com ele, ele não tinha dinheiro e, assim, olha o nível que eu cheguei. Eu dei 20 conto pra ele na biqueira pra cheirar pó. Eu não cheiro nada, eu não uso drogas. Mas foi esse o primeiro encontro. Ou seja, eu tava bebendo, enchendo a cara e meu primeiro encontro foi numa biqueira, praticamente. Aí você pensa, Amiga, calma, eu não vou falar tu que eu era uma pediu. idiota. Tu Então, pediu. aonde eu quero chegar? Então, Quando- peraí, que idade... Olha só, ela vai perguntar pra ela que idade ela tinha quando isso aconteceu. Geralmente, quando ela começou a falar isso, eu cheguei a pensar que ela tava com a idade de seus 15, 16 anos, que se envolveu com um cara, sabe? Mas não é isso, olha só. você tinha? Faz 3 anos. É, Faz 3 anos. Amiga, não Faz dá. 3 anos. Não dá pra passar pano. Eu passaria se tu tivesse uns 15, eu vou 22 dizer. aninhos, mas Eu tu acho que Não, menos, né? tava Poder velha, de cara. Eu tava velha. Não convencimento. dá, não mas dá. aí eu vou contar o porquê que às vezes a gente se relaciona, não sei se alguém tá vendo isso, e pode se também, de uma Eu forma, tô se aqui identificar. vendo. Às vezes na vida eu acho que mulher tem um pouco mais isso, mas homem também tem isso. Você se relaciona com pessoas que vão te destruir, parece que de propósito. Então, Como eu- autossabotagem? como uma seria isso? autossabotagem, como às vezes. Porque tem pessoas que às vezes a gente tá num momento muito depressivo da minha vida. E eu queria me ferir a qualquer custo. Uhum. E eu não me feria fisicamente. Então eu gostava de me ferir Eu emocionalmente. sei. Então eu acho que tem esse viés, às vezes, você se relacionar com uma pessoa, quando você não se ama, você acaba tendo uma relação totalmente destrutiva. Mas Cara, eu acho isso uma desculpa muito grande para o que ela fez, sabe? É dizer que quando você tá sofrendo, você não vai atrás de algo que você acha que vai te fazer feliz. Porque quando você tá em depressão, quando você tá depressivo, nada para você estar bom. É como se você já pensasse assim, ó, isso não vai dar certo, isso não vai ser legal. Então eu não quero fazer. Eu não tenho força para isso. Eu não tenho vitalidade para isso. Quando você sofre de ansiedade, você ainda fica naquela, pode dar certo ou não pode dar certo. Você fica com esse viés de dar certo, de às vezes ser positivo, às vezes ser negativo, e isso vai trazendo uma ansiedade para você. Quando você chega no ponto de ter depressão, você já pensa assim, cara, isso não vai dar certo. Então não vai dar certo o trabalho, não vai dar certo na escola, não vai dar certo com os estudos, não vai dar certo com a namorada. Então você não fica procurando essas coisas, sabe? Eu acredito que essa questão da mulher procurar um cara que, que usa drogas, entendeu? De forma demasiada, igual ela disse, certo? Que chega a usar crack, que é uma das piores drogas que acaba com a vida do homem, que fica mais de 6 meses com o cara dele sabendo de tudo isso. Eu tenho pra mim que esse cara chamou a atenção dela pela questão da aventura, de algo diferente, uma adrenalina diferente. Muitas mulheres elas vão procurar esse tipo de adrenalina porque elas viveram isso no passado, o tempo passou, elas foram amadurecendo e de uma certa forma elas não continuaram nesses passos, não continuou fazendo isso, com essas aventuras. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, mulheres que saíam toda noite, desde os seus 14, 15, 16, 17, 18 anos, 19, 20, e saía toda noite, curtia festas, namorava, beijava bastante. Entendeu? Depois dos seus 18 anos, começou às vezes acontece mais cedo, mas, por exemplo, começou a rodar demais,
E quando eu falo rodar, é ficar com vários homens, começaram a ficar com vários homens. E aí ela foi pegando 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, aí vai chegando aos 30, 32, essa energia vai acabando, ela vai terminando, ela vai finalizando. O que fica é simplesmente a saudade. Por isso que tem mulher que quando casa ela não consegue ficar em casa, ela não consegue ficar uma semana sem sair, ela não consegue mesmo casada, ela não consegue fazer nada disso. Ela começa a ficar ansiosa quando ela fica presa demais, por quê? Porque ela começa a sentir saudade do passado dela, ela começa a sentir saudade dessa adrenalina, dessa coisa que é muito boa, que mexe com o corpo, que mexe, que vem essa adrenalina, que mexe contigo, que te dá felicidade, ela começa a sentir falta disso. E aí ela começa a buscar isso querendo sair, nem que tenha que seja, nem que faça por imitação, nem que faça algo parecido, mas eu preciso sair. Tem umas que sente vontade de namorar de novo, de beijar outros caras, porque sente saudade dessa questão da conquista, do namoro, de ser validada, dos caras enxergar nela. Entendeu? Por isso que às vezes elas postam muitas fotos na internet, colocam lá, fica com essa questão de validação, pedindo validação mesmo estando casada, pelo fato de sentir saudade dessas coisas. Muitas delas vão falar assim: eu tenho saudade, mas acabou, meu tempo finalizou. Outras não. Outras vão. Não estou falando que é o caso dela, não estou falando que foi isso. De repente a história dela até é verdadeira. Mas eu vou dizer que quase que em 100% as mulheres buscam caras que sejam diferentes, certo? E às vezes esse cara não precisa ter dinheiro, esse cara precisa dar só uma aventura para ela. Esse cara precisa dar algo diferente para ela. Algo que vai mexer com ela, algo que vai fazer com que ela que sinta aquilo que ela sentia antigamente. Se ela conseguir sentir aquilo que ela sentia quando ela tinha, por exemplo, quando era adolescente, ou então quando ela era jovem, se ela consegue sentir aquela adrenalina novamente, ela não vai querer largar aquilo. Ela vai querer ficar com aquilo muito tempo. Então eu não vejo assim que seja por uma questão, porque eu estava depressiva, ou então eu estava muito ruim, um momento ruim na minha vida, aí eu namorei com um cara que é um absurdo de cara errado, entendeu? Que ia estragar a minha vida para que eu pudesse estragar a minha vida e eu fiz isso. Não, não. Não acredito que possa até ser que aconteça. Eu acho que em casos raros isso aí pode acontecer, mas na maioria das vezes as mulheres estão procurando, na verdade, aventura. Aventura que elas tiveram, certo? Quando eram mais novas e agora chegou uma idade que de repente isso acabou e elas ficam buscando isso, essa adrenalina novamente. É igual a questão do sexo. A questão do sexo é o seguinte: você faz sexo e às vezes tem pessoas que querem sempre mais. Então é por isso que você vê tanta pornografia e coisa na internet que vai mostrando coisas que você acha até um absurdo. É ou não é? Às vezes você olha lá e fala assim: cara, isso eu não vou nem assistir, porque isso aí é um absurdo, isso aí não tem como. Então por quê? Porque eles sempre estão buscando uma coisa a mais, sempre estão buscando uma adrenalina a mais. Então, geralmente, as mulheres que tiveram as suas vidas na sua juventude e que curtiram bastante, que beijaram muito, que deram muito, que participou muito de festa, que curtiu a vida toda, quando ela chegar a uma idade, a maioria dela vai chegar um momento que ela vai querer fazer, que ela vai sentir falta disso. Ela vai começar a sentir falta desse passado. Ela nunca vai estar satisfeita. Às vezes ela está num relacionamento legal, mas ela não fica satisfeita por sentir sempre falta disso. E aí, algumas vão buscar de uma forma, outras vão buscar de outra forma, certo? Algumas vão buscar querendo sair com o seu próprio esposo, vai querer curtir, não vai deixar o cara quieto em casa, não, vamos sair, vamos curtir, porque eu não aguento ficar dentro de casa, certo? Por quê? Porque antigamente ela também não ficava. Então, certo, mas tudo bem, se ela faz isso com o marido dela e o marido dela topa, legal, tá conseguindo ali suprir essa necessidade, certo? Tá conseguindo suprir essa necessidade. Mas se a mulher, por exemplo, ela fazia homenagem, por exemplo, 3, 2, 4 caras juntos, e ela sempre teve isso e participava dessas festas que acontecia isso diariamente na sua juventude, quando ela chega no casamento, em algum momento ela vai ter um gatilho que vai lembrar ela dessas coisas e ela vai sentir essa falta. Ela vai sentir essa falta e ela vai querer buscar isso vai querer buscar isso novamente, essa adrenalina que ela sentia, ela vai sentir saudade dessa adrenalina que ela sentia naquele momento, esse prazer, essa coisa louca que acontecia, sabe, esse prazer que ela tinha, ela vai querer isso novamente. E às vezes pode ser que ela não venha se abrir com o esposo dela, falando que gostaria de ter mais, né?
mas vai acabar fazendo fora, alguma coisa atrás dessa adrenalina. É uma coisa de descontrole emocional mesmo. Ela se descontrola emocionalmente, não sabendo em qual momento ela tá. Ela vira uma pessoa antemporal que mistura passado com presente, com futuro e tudo, e acaba fazendo besteira e às vezes acaba em divórcio, porque traiu, então fez alguma coisa, o marido descobriu, sabe? Então é muito disso. Então eu não acredito assim que ela tenha ido porque ela procurou alguém para destruir a vida dela, mas sim para procurar uma aventura. Você concorda comigo? Você acha que o que eu disse tem algum sentido? Se tiver, deixa aí nos comentários aí, certo? E eu vou trazer mais. E nós vamos continuar avaliando mais podcasts igual a esse para que você possa entender o tipo de material que eu quero entregar aqui para vocês, tá bom? Ah, dá uma olhada também na descrição do vídeo que tem um presente lá para você, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Será que era aventura ou será que ela queria se destruir mesmo? Vamos lá. Um abraço, fica com Deus aí, gente.